Olá, amigos, família. Hoje são 8 de dezembro de 2024. Eu vou contar uma história. Espero que ela ajude a um amigo que foi importante em uma situação essa semana. Bom, na quarta-feira eu recebi a notícia do falecimento do meu pai. E como eu moro em Brasília e havia passado recentemente 15 dias com ele, inclusive tinha acabado praticamente de retornar de lá, familiares e até minha esposa me perguntou se eu iria para o velório, porque a única forma de eu conseguir chegar a tempo seria se eu fosse de carro, e mesmo assim seria muito apertado. E eu disse para minha esposa, arrumando já a mochila: eu não sei, mas vou deixar tudo pronto e vou decidir. Ela disse: você deixa nossa filha para fazer um exame, 8 horas, e qualquer coisa, se você for, ela volta de Uber. E assim eu fiz, levei minha filha já com a mochila dentro do carro, com algumas roupas. E ela mesma me perguntou, pai, você vai? Eu disse, eu vou decidir. E fui com o carro em direção, sem rumo na verdade, ainda sem rumo. E fazendo minha oração e pedindo a Deus que me iluminasse, né? Porque a gente sabe do risco, né? E sabe que não é fácil uma viagem tão grande, sozinho, em torno de 17 horas. Mas eu fiz minha oração, pensei na possibilidade de ir, na possibilidade de não ir. Meu coração batia muito forte quando eu pensava na possibilidade de não ir, porque eu não ia ficar bem. Então eu não sei como, eu não estava conseguindo nem raciocinar direito. Eu parei o carro e me veio a ideia de usar um aplicativo, BlaBlaCar, para tentar conseguir alguém em algum momento da viagem, né, não me deixasse sozinho. E lancei a viagem lá rapidamente e saí em direção à saída de Brasília para Belo Horizonte. E para minha surpresa, quando eu estava já passando ali em Valparaíso de Goiás, alguém de Valparaíso de Goiás, o Donizete Amaral, já vou falar até o Instagram dele, Doni Amaral, porque ele é um artista, ele é um cantor, vive de música e vive do trabalho dele, dos pendrives que ele vende com o trabalho dele, inclusive composições. Eu ainda não conhecia, ele chamou e perguntou se tinha uma carona. E eu disse que sim. E aí marcamos no estacionamento de um mercado, a esposa dele foi levar e nós seguimos, nós dois, meio desconfiados, mas conversando, e seguimos. Ao longo da viagem, ele ia de Brasília para Sete Lagoas, onde ele ia trabalhar e tentar vender os pendrives com o trabalho dele na rua, com violão, chapelão e toda a moda sertaneja, né? E nós conversamos na viagem, expliquei para ele o motivo da viagem, para ele ficar até mais tranquilo. E ao longo da viagem, várias pessoas, vários familiares da minha esposa, meus irmãos, minha mãe, eles me ligavam, eu não atendia, mas eles me passavam mensagem e eu respondia, falando para eles ficarem tranquilos, e eles pedindo para eu não fazer a viagem, porque era longa, porque era sozinho, porque ia ser muito arriscado. E eu seguia em frente, e a chuva caía e eu dizia que não estava chovendo, e muito acidente na pista eu dizia que estava tranquilo. E quando chegamos em Sete Lagoas, que era o destino aí do meu camarada Doni Amaral, ele tinha um acidente grande, interditou a pista. Nós ficamos por horas parados lá, e além disso a chuva aumentou ainda mais. E ele me disse que ele não conseguiria trabalhar naquele dia, porque além da chuva, né, já estava muito tarde. Ele normalmente trabalha no máximo até 11 horas da noite, porque depois já não dá mais tanto lucro para ele, né? Não consegue vender o trabalho dele. E aí ele me perguntou, né, quanto eu cobraria se ele avançasse na viagem comigo para me fazer companhia, e ao mesmo tempo ele ia tentar em outra viagem, em outra cidade, ele queria tentar em outra cidade. E nós seguimos e a chuva só aumentava, passamos por Belo Horizonte, por volta de 1 hora da manhã chegamos em João Molevade, e ele falou, e aí ele ia ficar por lá. Chegou a pesquisar alguns hotéis, e enquanto tomava um café, fui no banheiro, voltei, meu irmão tinha passado uma mensagem um pouco mais forte, dizendo que ele dormiu rapidamente e teve um sonho, onde nesse sonho eu aparecia para ele, falando com ele que era para ele me ligar naquele momento.
e me falar que eu tinha pedido para falar comigo mesmo para eu não seguir mais viagem. Que era muito importante e que, pelo amor de Deus, eu falava para mim mesmo, para ele falar para mim, para eu não seguir na viagem, para parar para dormir. E eu tenho minha fé, mas tenho medo também. Eu disse pro Doni, né? Falei, camarada, você vai procurar seu hotel? Ele ouviu a mensagem também. Por quê? Aí ele falei, ó, porque eu vou deitar no banco do carro aqui, vou dormir algumas horas e depois vou seguir de viagem de novo. Aí ele me disse que ia comigo até o Espírito Santo. E eu me assustei e falei, mas como vai comigo até o Espírito Santo? Seu trabalho é por aqui, você nunca foi para lá. Ele, não, vou conhecer outro lugar e alguma coisa me diz que é para eu ir com você. Porque se eu ficar aqui, eu vou te ser sincero, eu não vou conseguir dormir preocupado com você pela sua família. Então eu prefiro ir com você e garantir que você vai chegar, e de lá eu tento trabalhar por lá. E assim nós fizemos. Chegamos na cidade onde seria o velório do meu pai. A gente tinha saído de Brasília em torno de 8h30 da manhã. Chegamos na cidade onde seria o velório do meu pai, Muniz Freire, no interior do Espírito Santo, por volta de 5h40, eu creio, da manhã. Mas graças a Deus, uma viagem com chuva praticamente o tempo todo, a estrada não tão boa, mas conseguimos nós dois. Ele foi conversando comigo o tempo todo e de lá deixei ele na rodoviária e ele seguiu para o litoral para tentar vender alguns pendrives. Eu consegui dar apoio à minha família, participei num momento muito triste, mas muito importante, porque senti toda essa força e união da minha família. Foi muito importante fazer essa homenagem, essa justa despedida para o meu pai naquele momento. E como combinei com ele que eu ia dar carona de volta para ele, depois liguei para ele e nós retornamos ontem. E finalmente eu deixei ele no destino dele de Sete Lagoas, até porque no Espírito Santo as vendas dele não foram tão boas quanto costumam ser aqui no estado de Minas Gerais. Então eu estou fazendo esse vídeo porque minha família e alguns familiares já disseram que ele foi um anjo, né, que apareceu na minha vida. E nesse momento aí na viagem, eu considero que ele realmente foi. Dificilmente, poucas pessoas fariam o que ele fez, né? Parou o trabalho dele, parou a vida dele, seguiu comigo e se preocupou com alguém que ele mal conhecia, mas por empatia, ele praticamente absorveu toda a preocupação que minha família estava e se tornou um irmão. Um grande amigo que eu fiz aí numa viagem, era para ser um passageiro, mas se tornou um grande amigo, um irmão aí, eu considero. Então eu estou fazendo esse vídeo para pedir, né, para os amigos e para os familiares que gostem ou não gostem de sertanejo, né, mas sertanejo hoje está na cabeça de todo mundo no país, né? Eu acho que é uma das músicas mais tocadas em todos os lugares. Se puderem entrar no Instagram do Doni Amaral, é DONNY Amaral, e poder dar uma curtida e, se possível, seguir e até compartilhar com seus amigos. Porque, meus amigos, eu acho que tem que ser valorizado, né? Uma pessoa com um coração desse tamanho, para mim, foi um anjo aí na minha vida, num dos momentos talvez mais importantes aí da minha vida, em que eu precisava realmente de um anjo, e Deus me atendeu. Porque quando eu iniciei a viagem e coloquei no aplicativo, eu pensei, meu Deus, se alguém aceitasse uma carona aí, talvez para ir conversando comigo, que eu não estou tão bem, né, eu ia entender como uma certeza de que eu estou fazendo a coisa certa, de que é para eu ir, que eu preciso ir no velório do meu pai. Então, muito obrigado, desculpa ter tomado o tempo de vocês, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe esse irmão que eu consegui aí, o Doni Amaral, e que ele alcance seus objetivos, né? Muito obrigado, Doni, muito obrigado a todos.